Paz do Senhor, meus irmãos. Nós iniciamos hoje o livro de Atos, a igreja, seu viver e seu agir. Espero, irmãos, que esse livro seja profícuo, assim como foi, o livro dos evangelhos. Espero que os irmãos tenham tido o tempo para estudar, para ler o livro de Atos, que nós sempre reforçamos aqui a importância, irmãos, de lermos o livro bíblico, para depois, irmãos, termos como base o livro da etade. Iniciamos hoje a lição de número 1. Vamos falar sobre a introdução ao livro de Atos. Nós não vamos entrar acerca, irmãos, muito neste início, biblicamente falando, mas nós estaremos aqui estudando, irmãos, alguns pontos aqui principais de introdução para conseguirmos estudar melhor, o livro de Atos. No texto 1, nós temos aqui autor e tema do livro de Atos. Lucas, irmãos, é o autor do livro de Atos. Nós vemos também que ele é autor do terceiro evangelho. E isso, irmãos, é universalmente aceito, tá? Nós vemos que o evangelho, tanto quanto o livro de Atos, eles são para o mesmo destinatário. E nós vemos aqui que tem as mesmas introduções. Então, por isso que é universalmente aceito que Lucas é o escritor tanto do Evangelho quanto também do livro de Atos. Desde o ano 185 depois de Cristo, em um escrito de Irineu, que é um dos pais da igreja, nós temos uma afirmação, de que Lucas é o autor de ambos os livros, tanto do Evangelho quanto do livro de Atos. Quem foi Lucas, irmãos? Nós conhecemos pouco, sobre a vida particular dele. A tradição registra que ele era gentil, de Antioquia da Síria, falava o grego fluentemente, era um médico de refinada educação e, após convertido ao cristianismo, ele abandona as funções médicas e se dedica a viajar com o apóstolo Paulo, de quem se faz médico particular e um amigo inseparável, como nós vemos lá em 2 Timóteo escrito, Paulo falando, somente Lucas está comigo. Segundo a tradição, Lucas ele sofre martírio, tendo sido enforcado em uma oliveira na Grécia. Nós temos estudado também, irmãos, a respeito de Lucas lá no Evangelho. Então os irmãos podem procurar lá nas aulas anteriores, no Evangelho de Lucas. Então, nós temos também um pouco da compreensão aqui de quem era Lucas. Já no tema, irmãos, nós vemos que o livro de Atos ele contém a história do estabelecimento e do desenvolvimento da igreja cristã, bem como da proclamação do Evangelho ao mundo então conhecido. É um relato do ministério de Cristo continuado por seus servos. Ascensão, descida e expansão. A ascensão de Cristo é seguida pela descida do Espírito Santo, por sua vez, seguida pela expansão do Evangelho. Nós temos aqui, irmãos, registrado no livro de Atos uma continuidade das obras de Cristo agora, na vida dos apóstolos. Nós vemos muitas coisas a respeito do apóstolo Pedro, bem como do apóstolo Paulo aqui, mostrando, irmãos, o desenvolvimento e o estabelecimento da igreja, indo para os gentios pelo fato da rejeição por parte dos judeus. Nós vemos que o Atos, irmãos, ele já teve diversos títulos, tá? Hoje nós conhecemos por Atos, mas antes nós tínhamos Atos e Transações dos Apóstolos no Códex Bezae, Atos dos Santos Apóstolos no Códex Alexandrinos. Nós temos também, irmãos, Atos dos Apóstolos como Códex Vaticanos, que é um dos manuscritos mais antigos, Também temos os manuscritos de Aleph simplesmente Atos, tá? Já o Ecumênio chamou de Evangelho do Espírito Santo, enquanto Crisóstomo chamava de Livro da Demonstração da Ressurreição, que não foge muito, irmãos, daquilo que está descrito em Atos. Esse título, Evangelho do Espírito Santo, também pode ser bem aceito por nós, que fazemos a leitura do livro e vemos ali a continuidade, irmãos, a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, para estabelecimento e desenvolvimento da igreja. Já no texto 2, nós temos aqui o propósito, a data e o destinatário do livro de Lucas. Acerca do propósito, nós vemos que Lucas tinha em mente o propósito de narrar a história da formação, desenvolvimento e expansão da igreja, começando em Jerusalém e concluindo em Roma. Mostrar como o testemunho dos pregadores do Evangelho de então contribuiu para a formação de várias comunidades cristãs
e como viriam a influir para que a obra de proclamação do Evangelho alcançasse todo mundo. Então, nós vemos que o propósito ali era mostrar a expansão, o desenvolvimento, irmãos, da Igreja de Cristo agora, né, incumbida pela ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Já a data, irmãos, nós temos a mais remota, seria em 60 depois de Cristo. Alguns eruditos ali são de opinião que ele não pode ter sido escrito após o ano 64, né? De fato, alguns sugerem a data 63 e 64, salientando o término abrupto do livro, que nos faz supor que Paulo ainda não foi executado ao mando do imperador Nero, e isso aconteceu em 67 depois de Cristo. É a data provável da morte de Paulo, o mártir de Paulo. E com certeza, se isso, né, irmãos, já tivesse ocorrido, Lucas teria citado no livro. Então a data aceita seria entre 63 e 64 depois de Cristo. Lembrando que nenhuma dessas datas, irmãos, são, né, de forma ali com certeza, né? Nós sabemos que isso é quase que impossível a gente datar com perfeição. Já o destinatário, assim como o Evangelho de Lucas, nós vemos que ele foi escrito destinado a um oficial de nome Teófilo, que em grego significa aquele que ama a Deus. É discutível, né, se ele era grego ou judeu, prosélito ou cristão, mas ele foi enviado, né, um membro da aristocracia romana, provavelmente residente em Roma. Não é por isso, irmãos, que a gente tem que eliminar o livro de Atos da lista das obras sagradas dirigida à Igreja Cristã Universal, como se a gente só observasse o livro de Atos historicamente. Então ele foi enviado para Teófilo, então a gente descarta que ele é uma escrita para a Igreja, de maneira nenhuma, irmãos. O livro de Atos ele nunca pode ser interpretado somente de forma histórica, mesmo tendo com base e profunda ali, irmãos, parte histórica. Porém, nós temos ele como um livro sagrado, principalmente para nós que vemos ali a expansão da igreja, irmãos, que é uma continuidade ali da ação de Cristo, né? Já registrado nos evangelhos, né? A qual Jesus diz a eles que ali iria descer o Espírito Santo, né? Eles seriam batizados e haria sequência, né? Ali a formação da igreja, né? E a expansão. Já no texto 3, nós temos o caráter histórico e ênfase apologética do livro de Atos. O valor histórico, como já nós temos dito aqui, irmãos, ele é amplamente confirmado pelas descobertas arqueológicas, tá? Lucas ele coloca essa narrativa dentro da moldura da história contemporânea, então suas páginas estão repletas de referências aos magistrados das cidades, aos governadores provinciais, aos reis visitantes e outros. E essas referências provam que estão corretas quanto ao lugar e ao tempo em questão. Então nós já temos ali comprovações até arqueológicas, né, de que esses nomes aqui ditos por Lucas, né, e a história que se passou ali, irmãos, naquele momento é verdade, né, é real. A descrição que faz sobre a dramática viagem de Paulo a Roma, no capítulo 27, permanece ainda hoje como um dos mais importantes documentos sobre a antiga arte da navegação. Então nós vemos aqui, irmãos, a importância histórica do livro de Atos sendo comprovada, inclusive, irmãos, até a arte da navegação ali sendo, né, usada como base, o capítulo 27 do livro de Atos. Já na ênfase apologética, nós temos aqui, irmãos, que Lucas se preocupava em demonstrar que o cristianismo em nada se constituía uma ameaça à lei e à ordem do Império Romano. Nós vemos isso, irmãos, inclusive no Evangelho de Lucas, a respeito de Cristo, né? Nós vemos ali que o próprio Cristo em nada, irmãos, tentava tomar o poder de César ou de Pilatos, que seja na época, né? Nós vemos aqui que também Paulo, o apóstolo Pedro, com suas ações ali, através do Espírito Santo, dada a expansão da igreja e a pregação do Evangelho mostrando Cristo ressurreto, não tinha como ordem, irmãos, ameaçar, né, a lei, né, ou o Império Romano. Então nós vemos que essa é a ênfase apologética que Lucas trazia ali, uma defesa acerca de que a pregação dos apóstolos e ali a igreja sendo cada vez notória, várias almas sendo convertidas, não tinha como base nenhuma a tomada de um poder político, né, ou a rejeição de uma lei romana. Na realidade, irmãos, era a expansão da igreja, a pregação do Evangelho, como nós temos hoje aqui, né, no Brasil sendo aceito, nós temos a liberdade de pregar. Então, a ênfase apologética é essa, fazer a defesa de que eles não estariam ali fazendo algo contra a lei romana, e sim somente pregando Cristo ressurreto.
Poderíamos perguntar, entretanto, por que motivo a marcha e o progresso do cristianismo foram marcados com tanta frequência por agitações públicas, já que os cristãos eram tão ordeiros e obedientes à lei do império? Na realidade, irmãos, essa resposta que é fácil para nós, porque nós sabemos que a grande oposição que o cristianismo recebia e os apóstolos e a igreja era o fato dos judeus não aceitarem, né, essa pregação. Nós sabemos que somos oriundos do judaísmo, mas em nada, né, temos parte com eles aí na sua pregação, né? Nós temos o cristianismo oriundo, né? Temos como base o judaísmo, mas uma revelação da graça em Cristo Jesus. Então, para o judaísmo, nós somos considerados uma seita, e por isso, naquele tempo, eles já enfrentavam grande oposição, e sim, por parte dos judeus que faziam ali agitações públicas, e por isso, irmãos, perturbavam a ordem, né, do Império Romano. Já no interesse teológico, irmãos, o maior interesse teológico que nós temos no livro de Atos é a manifestação do Espírito Santo. Nós temos ali no capítulo 2 a descida do Espírito Santo ali, né, no Pentecostes, e com certeza esse é o âmbito de maior interesse do leitor do livro de Atos, conhecer a ação do Espírito Santo, que vale aqui a gente frisar, está em vigência, em continuidade. Nós estamos, irmãos, ainda, né, com a porta da graça estendida para recebermos o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, né, e termos a ação, né, do Espírito Santo em nossa vida, em nossa igreja, enfim, né, isso ainda acontece. Então, essa manifestação do Espírito Santo é o tema teológico predominante no livro de Atos. Nós temos a promessa do derramamento do Espírito Santo, né, feita pelo Cristo, né, foi cumprida entre os discípulos no dia de Pentecostes e entre os crentes gentios no capítulo 10. Vale a gente frisar também isso, a descida do Espírito Santo também entre os gentios, isso dito lá no capítulo 10, né, na casa de Cornélio. E entre eles, seus familiares ali foram os primeiros gentios a receberem, né, ali o Espírito Santo. Então, os apóstolos desincumbiram-se de suas atividades ministeriais no poder do Espírito Santo, o que é manifestado por sinais sobrenaturais. A aceitação do Evangelho pelos convertidos foi igualmente acompanhada pelas manifestações visíveis do poder do Espírito. Então, nós vemos aqui, irmãos, sabedores que somos, nossa igreja ser pentecostal, nós acreditamos, né, e temos isso em nossa vida, né. Eu posso dizer aqui para os irmãos, creio que a grande maioria pode dizer, que somos, né, privilegiados e recebedores aqui do batismo com o Espírito Santo, né, e também dos dons que Cristo deu a cada um de nós. E isso, irmãos, está em vigência, é real, e nós podemos manifestar em nossas próprias vidas a ação do Espírito Santo. Depois, irmãos, nós temos já no texto 4 o valor permanente do livro de Atos. Nós, obviamente, irmãos, que somos leitores, reconhecemos o valor histórico, porque há muitas dúvidas a respeito, né, ali dos primeiros séculos da igreja, né, entender qual era a crença real de cada um deles, né, como se deu essa expansão corretamente. Então, o livro de Atos é de grande importância, porque nós vemos que não sabemos tudo isso. E vários de nós procuramos apoio em livros históricos, né, procuramos estudar a história, né, entender acerca do cristianismo, pelo fato de não termos isso. Então, o livro de Atos é de grande importância por esse fato também, tá? Já Atos na igreja primitiva, esse valor permanente. Para os campeões da fé cristã universal, né, o valor do livro de Atos foi se tornando cada vez mais evidente por apresentar prova inegável da posição e dos feitos de Paulo como apóstolo, assim como salvaguardar a posição dos demais apóstolos, justificando a inclusão de escritos apostólicos não paulinos, a coleção paulina no volume das Sagradas Escrituras. Foi a partir dessa época que a obra passou a ser conhecida como os Atos dos Apóstolos, que ali, irmãos, nós vemos ali e mostra muito da vida e o apostolado de Pedro, né? O próprio João em companhia de Pedro, mostra ali o martírio, né, de Tiago, enfim, e de vários outros apóstolos que estavam ali, né, naquele momento. O valor do livro de Atos no contexto do Novo Testamento, nós já vemos que o direito, né, de ocupar sua posição tradicional entre os evangelhos e epístolas é claro e indiscutível, né?
forma a composição natural para o quadro pelo Evangelho, visto que sua narrativa é a sequência óbvia de um deles, ou seja, Lucas escreve o Evangelho que leva o seu próprio nome, e nós vemos a continuidade, irmãos, escrita, né, no livro de Atos, que também foi escrito por ele. Forma o fundo histórico para as epístolas e atesta o caráter apostólico da maioria dos escritores cujos nomes trazem. O livro de Atos é ainda um documento de incalculável valor acerca dos primórdios do cristianismo. Somente quando reconhecemos quão resumido é o nosso conhecimento sobre o avanço do Evangelho nos primeiros 100 anos da história da Igreja é que descobrimos o quanto devemos ao livro de Atos. Nós podemos até aqui, irmãos, fazer uma demonstração, um exemplo de que, por exemplo, se não houvesse o Atos nas Sagradas Escrituras, no cânon sagrado, e nós só tivéssemos as cartas paulinas, como nós saberíamos, irmãos, dado o encontro, né, de Jesus com Paulo, essa mudança radical que teve na vida dele, como nós saberíamos ali, né, a instituição dos diáconos pelo Espírito Santo, o martírio de Estevão, enfim, várias e várias passagens, irmãos, que nos demonstram ali um valor permanente para nossas vidas, dado o começo da igreja, né, e a expansão, enfim. Então, de fato, irmãos, um valor permanente. Nós não devemos jamais esquecer do livro de Atos, que constitui a continuação dos evangelhos, irmãos, e demonstra ali os primeiros anos do cristianismo, né, até chegar a nós. Nós vemos a importância de Paulo, né, ser ali incumbido pelo Espírito Santo a pregação, né, do evangelho aos gentios, a revelação do evangelho aos gentios. E hoje, irmãos, nós temos a oportunidade de aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Reconhecemos Cristo ressurreto em nossas vidas, né? E por isso, dada essa expansão da igreja e do Espírito Santo ter separado homens para a pregação do Evangelho, e esse Evangelho ter chegado, né, às nossas vidas. Então, é um valor de fato permanente. Então, a narrativa do livro de Atos torna um livro de informações do mais alto valor para uma fase extremamente significativa da história da igreja e da civilização mundial. Então, irmãos, nós vemos ali, né, que o livro de Atos tem realmente um valor extremo histórico e também tem um valor extremo para nós, principalmente pelo fato das manifestações do Espírito Santo. E nós vemos que a igreja e os apóstolos eram dirigidos pelo Espírito Santo. Se nós formos observar hoje, irmãos, isso deve ser novamente pregado, né, com ousadia por parte de nós mesmos que estamos aprendendo, para que venhamos reconhecer novamente a ação do Espírito Santo em nossas vidas, né, e na ordenança, irmãos, né, de ações para a igreja e para nossas próprias vidas, né. Então, extremo valor, seja histórico e espiritual para nossas vidas. Já no texto 5, caminhando para o final desta primeira aula, irmãos, nós temos aqui o elemento teológico do livro de Atos. Nós temos aqui a continuação do propósito de Deus na história. Então, nós vemos a continuação dos atos poderosos de Deus agora, irmãos. E também, obviamente, na vida de Cristo, nós vemos a continuação na vida dos apóstolos. Nós vemos ali os milagres, né, realizados por meio da fé em Cristo Jesus e a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Então, nós vemos ali a continuação do propósito de Deus na história, que era realmente, irmãos, ali expandir, né, a igreja, né, os discípulos. Então, nós temos aqui eventos registrados em Atos, né, que foram levados a efeito por meio da vontade de Deus, né. Nós vemos a vida da igreja realizando ali como cumprimento das Escrituras. Nós temos a vida da igreja que foi dirigida por Deus em etapas cruciais, né. Então, às vezes, o Espírito dirigia a igreja em relação àquilo que deveria fazer. Outras ocasiões, anjos falavam a missionários, ou mensagens chegavam através dos profetas, né. Em algumas ocasiões, o próprio Senhor aparecia aos seus servos. Então, nós temos a continuação ali, o poder de Deus revelando através de sinais e maravilhas operados no nome de Jesus. Então, para nós, irmãos, esse elemento teológico é de grande importância, porque nós vemos a continuação da ação e o cumprimento das profecias, né, de Jesus, né, acerca dos discípulos, daqueles que viriam a crer, né. Nós temos também a missão e a mensagem da igreja. O propósito da igreja é testemunhar de Jesus e do poder da sua ressurreição. Assim fazendo, está cumprindo a sua missão. Então, nós vemos aqui, irmãos,
a missão e a mensagem da igreja sendo estabelecida por meio dos apóstolos, né? Nós vemos onde Paulo passava ali, pelo Espírito Santo, escolhia ali pessoas que seriam ali os responsáveis pelas congregações, né? E o principal propósito era pregar, era transmitir a Cristo ressurreto, né? E ali almas seriam alcançadas, né, para a salvação em Cristo Jesus. Era demonstrar Cristo, né, nas folhas do Antigo Testamento, em comprovação ocular pela vida dos apóstolos, e também, irmãos, demonstrar ali que Cristo veio para a remissão, né, perdão dos pecados, para o seu sacrifício, que culminaria, irmãos, na salvação da nossa alma. Então, a missão da igreja sempre vai ser essa, indiscutível. Já no 3, o avanço do evangelho a despeito da oposição, nós temos aqui, pelo fato de sabedores que somos a oposição judaica na época, trazíamos muito malefício à igreja, porém também trazia grande benefício espiritual, porque nós vemos que o evangelho ia cada vez mais avançando. Então tinha uma perseguição aqui, os evangelhos, irmãos, os apóstolos e os discípulos, eles iam para um outro lado e pregavam o evangelho, então o evangelho ia ali assumindo novas posições pelo fato também da oposição e obviamente pela vontade de Deus, né, para que o evangelho fosse ali expandido. Depois, já no 4, nós temos a inclusão dos gentios no povo de Deus, que já disse um pouco sobre isso, mas para nós é de grande importância, porque éramos também considerados gentios e hoje, irmãos, temos as bênçãos destinadas, que era inicialmente destinada aos judeus, mas pelo fato da rejeição nós recebemos, então hoje nós temos a fé, a aceitação em Cristo Jesus, nós temos regeneração, justificação, adoção, nós temos a santificação, pelo fato, irmãos, dos gentios serem incluídos, né? Então, Jesus veio para os judeus, mas eles não aceitaram, rejeitaram, e nós temos a oportunidade de aceitar Cristo, e estamos um dia com Ele no céu. Já no 5 aqui, irmãos, a vida e a organização da igreja. Então, no início a liderança da igreja estava nas mãos dos apóstolos, juntamente com os anciãos, e a igreja em Jerusalém ocupava um lugar importante entre as demais igrejas que foram surgindo posteriormente. Além disso, aprendemos alguma coisa acerca das obras dos missionários. O princípio do trabalho em equipe foi estabelecido desde o começo. Na maior parte, os missionários viajavam em grupos de 3 ou mais, né, para realizar ali, né, a obra de Deus. Conclusão, irmãos. Tenhamos o cuidado de não considerarmos o livro de Atos como um livro histórico apenas. A Bíblia não contém histórias com um simples propósito de satisfazer nossa curiosidade a respeito da história, mas sim com o de nos ensinar a verdade. Inserido no Novo Testamento, o livro de Atos se reserva a ser, junto aos demais livros, como elemento da revelação de Deus ao seu povo em todos os tempos. Espero, irmãos, que tenha sido de grande aprendizado para nós essa primeira aula. Deus abençoe a todos.